Ai, Deus. Bom, professor, esse é o momento que a gente vai chegando pro final, né? É o momento que eu te agradeço a presença. Hoje eu queria fazer um pouco diferente, porque assim, eu falei pra você, quando a gente tava conversando no WhatsApp, que tem algumas coisas que a gente precisa falar ao vivo, né? E também isso bate no que a gente fala em todo episódio, Thaís, que é... que é a valorização do professor, né? Então, valorizar o professor, gente, obviamente, além da parte monetária, que é muito importante, como a gente precisa falar, né? Valorizar o professor não vai só daí, né? Vai de você dizer pro seu professor que foi importante para você, que ele foi importante para você. Então, o que acontece? Eu virei professor basicamente por conta de algumas pessoas, né? Primeiro por conta da minha mãe, porque minha mãe era professora, foi professora, né? De ciências sociais, estudos sociais na época. E isso me remeteu muito, né? A quando eu desconfiei que eu gostava de educação. Eu não sabia. Eu saí da engenharia completamente perdido, né? Não sabia que gostava de educação, eu desconfiava, né? E aí, quando eu tava nessa busca pelo que eu ia fazer, eu lembrei de algumas coisas dessa época da minha vida que eu dividi com você, que foi o ensino médio nessa escola que você me deu aula. E teve uma aula. Isso faz 13 anos. E eu nunca me esqueci dessa aula na minha vida. E eu nunca vou me esquecer, eu tenho certeza. Foi uma aula que não foi de manhã, foi uma aula à tarde, né? Que, por algum acaso, essa aula não estava marcada, acho que atrasou o cronograma, enfim, né? E aí, essa aula a gente juntava as 3 turmas do terceiro ano e fazia no auditório, numa sala que era um auditório, porque não dava para dar 3 aulas para 3 turmas separadas. Se eu chorar vai ser foda, hein? E essa aula, ela foi de Segunda Guerra Mundial. Eu tô falando que eu nunca vou esquecer dessa porra, e eu não vou, porque essa aula do Jorge, e eu naquela época, sem apreço nenhum pelas ciências humanas, então eu já fui com sono, sendo sincero, já fui depois do almoço, murrinhado, e a aula falou sobre a Segunda Guerra e falou sobre as bombas atômicas, né? E na hora que você falou sobre a bomba atômica, você colocou a música do Ney Matogrosso, Rosa de Hiroshima. Eu lembro essa porra, estou falando pra você que eu lembro. E nesse momento, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um professor chorar em sala de aula. Porque o Jorge chorou, que nem criança. Porque tinha um texto que ele escreveu e tinha a música tocando no fundo. Tanto é que um amigo nosso que leu o texto porque ele não conseguiu. Porque ele estava chorando. Não sei se você lembra dessa aula, professor, mas eu lembro, entende? E naquele momento, eu saí completamente atônito da aula, quando ela acabou. E eu nunca te falei isso. Graças a Deus que ele me deu a oportunidade de te encontrar de novo, mesmo que 13 anos, para eu te falar que essa foi a melhor aula da minha vida, né? A Thaís me conhece, ela sabe que eu sou bem convencido, e sou mesmo. Amo as aulas que eu dou, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que essa foi a melhor aula da minha vida e de um assunto que eu não gostava, né? Que era história. Talvez se você me desse essa aula hoje, eu ia gostar ainda mais, né? Então, 13 anos depois, muito obrigado por essa puta aula que foi, certo? Eu pedi pra Thaís, eu falei pra ela, Thaís, eu preciso de um tempinho no final do episódio pra fazer isso, pra falar isso, porque marcou. No primeiro episódio de todos da primeira temporada, a Thaís perguntou assim, quem você gostaria de trazer? E eu falei, a minha mãe, que já não está mais aqui, falei Paulo Freire, e eu não falei o seu nome. Depois que eu remeti, por que eu não falei o seu nome? Porque você era possível, e olha onde você está. Então, esse projeto, Jorge, aqui, vai continuar por muito tempo, se Deus quiser.
pra mim valeu a pena. Se acontecer alguma coisa, se eu brigar com a Thaís e a gente fechar o projeto, pessoalmente, pra mim valeu. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado pela aula, muito obrigado por estar aqui. Desculpa fazer chorar logo no final, né? Mas é que eu precisava falar isso. Eu ensaiei falar isso ontem de vários jeitos. Eu imagino. E não saiu de nenhum jeito que eu imaginei. Tenho certeza. Falei, dane-se, eu vou só falar o que eu senti, foi isso que eu senti, né? Então, queria te agradecer. Esse é o momento que, se você quiser dar o tchau para nossa querida audiência, se você quiser passar a rede social, se não quiser também, fica à vontade para falar o que o senhor, que você, não tem mais senhor, que você quiser falar, professor. E mais uma vez, muito obrigado. O que eu posso falar depois disso, né? Se eu consigo. Eu acho que primeiro, assim, esse depoimento ele testemunha o porquê da minha resposta lá. Sim. Você perguntou onde que eu tinha sido mais feliz, né? Não que eu não seja feliz hoje, eu sei, mas quando eu entendo felicidade, eu entendo quando você se doa por inteiro a algo que você está fazendo. E foi nesse momento que eu fui mais feliz, porque eu podia, mesmo com toda aquele panóptico de vigilância que existia naquela escola, uma vez fechada a porta, com vocês, eu era absolutamente assim, eu era absolutamente eu. Eu conseguia ser o que eu era, né? Ou seja, eu era um cara que andava de tênis, calça jeans, camiseta, e que eu estava lá de igual para igual, né? Eu lembro dessa aula assim. Você não vai acreditar, cara, mas assim, hoje eu me lembrei dela. Sem você, há uns 2, 3 meses atrás, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela dessa aula, mas eu nem lembrei da Rosa de Hiroshima. Eu me lembrei de uma outra imagem. E hoje eu atendendo um cliente, né? Hoje de manhã eu atendi um cliente como psicoterapeuta. E eu lembrei disso, mas não dessa, né? Eu lembrei assim. E lembrei assim, do nada, porque em psicoterapia não é que nem preparar a aula, né? A coisa ela vem do inconsciente. Eu lembrei assim, que quando eu preparei, porque eu já tinha slides, PowerPoint, tudo, né, nessa fase aí. E eu lembro quando eu preparei essa aula da Segunda Guerra Mundial e do século XX, estava muito pesado. O século XX foi muito pesado. 2 guerras, fascismo, nazismo, Hiroshima, Nagasaki, né? Assim, é pesado. Da aula de século XX é pesado. Não por acaso o Hobsbawm fala que foi o século mais assassino da história, né? Que nunca se matou tanta gente com requintes tecnológicos tão sofisticados. Se matava antes também, mas não da maneira como se produz a morte hoje. E eu falei assim, cara, não dá para terminar essa aula do século XX com tudo isso nas costas deles, porque eles têm 16, eles têm 17 anos. A vida não pode ser isso. A vida não pode ser só isso. E aí eu me lembro que eu coloquei como última foto, eu até fiz um suspense com vocês e falei, bom, gente, acabou, certo? Mas assim, vou deixar essa última foto, que é o que eu desejo para vocês, né? Tem uma foto que foi tirada logo assim que a guerra terminou. É uma foto icônica, né? Todo mundo conhece essa foto. É uma foto que foi tirada em Nova York, quando a guerra acabou,
quando assim, assinaram lá a rendição, a Alemanha se rendeu, e todo mundo começou a comemorar que estava vivo, né, e que a guerra tinha acabado. E aí um marujo catou uma enfermeira e deu um beijão na boca. Sim. Né? Deu um beijão na boca dela. Né? E eu falei, eu quero terminar essa aula com essa imagem. Né? Porque ali tem amor, tem paixão, tem afeto, tem esperança, tem utopia, tem sonho. Então eu não quero ficar com a imagem do cogumelo, nem com a imagem das cidades bombardeadas, nem com a imagem dos campos de extermínio. Eu ficava com aquela imagem. Né? Eu falei para uma pessoa 3 meses atrás e falei para um meu cliente hoje. Né? Falei assim, porque ele quis dizer assim, a gente estava conversando, disse assim, o amor não tem solução. Se relacionar é difícil. Né? Relacionamento é muito difícil. Né? Namoro, noivado, casamento. E todo mundo tem problema nessa área. Dificilmente existe família doriana ou relacionamento lindo e maravilhoso sempre. E aí ele falou, o amor não tem solução. Tem gente que inventa trisal, relacionamento aberto, isso e aquilo, outro, e não tem solução. Eu falei, olha, eu concordo com você, que o amor não tem solução. Sabe por quê? Porque o amor é a solução. Né? Ele é a solução. Né? Quer dizer, quando você não tiver, não saber o que fazer, ame. É a solução. Né? Assim, e por isso que naquele dia eu terminei a aula com aquela imagem. Porque era o que eu desejava para vocês. Né? Eu desejava que vocês saíssem dali, que vocês, mais do que passar no vestibular, embora fosse essa a obsessão, né, dos donos da escola, mas eu queria que vocês fossem felizes. Né, e que vocês se encontrassem, assim como eu tinha me encontrado. Assim, eu queria que vocês se encontrassem, seja lá o que vocês fossem fazer, tanto quanto eu tinha me encontrado. Né? E por isso que eu lembrei disso hoje. Eu coloquei aquela imagem, porque eu não podia terminar uma aula de século XX com uma mensagem dizendo, olha, não tem solução. Não, tem solução. A solução é amar. Então, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente estiver diante assim, de um problema sem solução, né? Acho que isso não existe na matemática, né? Existe. Existe. Né? Um problema assim. O tal do... Né? Quando você estiver diante de um problema sem solução, você ame. Né? Ame incondicionalmente. Não espere nada em troca, não espere que o outro vá te amar também, não espere que o outro existe para atender suas expectativas. Simplesmente ame, porque isso é a solução. É a solução para qualquer coisa. E quando eu falo do amor, eu não estou falando só do amor erótico. Eu estou falando do amor. Os gregos diziam que o amor é eros, é pathos, é filia e é ágape. Assim, o amor tem várias manifestações. Né? Ele é pathos, quando a gente fica apaixonado. Ele é eros. Né? Ele é filia, é amizade. Ludus, que é lúdico. Ele pode ser expressado. E eu amei muito, muito, quando eu estava em sala de aula com vocês. Né?
Eu acordava cedo, morava longe, tinha uns perrengues do cacete. Nossa, era longe mesmo que ele morava. Morava longe, tinha que acordar cedo, atravessava a Dutra e não sei o quê. Era um perrengue. Tinha, né, o panóptico Foucaultiano em volta da gente lá, nos vigiando o tempo todo. Mas era muito bom. Que massa, professor. Obrigado. Obrigado você. Era bom pra gente também. Por mais que talvez naquela circunstância muitos ainda não soubessem aproveitar, mas acontece, né? Estou muito feliz mesmo de você estar aqui, mesmo.